notícia que ganhou o noticiário nesse último final de semana, e que é a notícia de que o filho preferido do Jair Messias Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, estaria ali decidido a abandonar de vez a organização das redes sociais do pai. Muita gente disse ali, inclusive, que não tinha nada a ver essa questão com o bolsonarismo, que é basicamente ele que está revoltado com algumas coisas, mas eu nunca gosto de olhar por essa perspectiva de que não tinha nada a ver. Eu gosto sempre de olhar pela perspectiva que tem sim algo a ver e alguma estratégia por trás, especificamente nesse caso do Carlos Bolsonaro. Eu vou trazer para vocês primeiro na tela grande e depois eu vou trazer para vocês na tela menorzinha para a gente poder discutir esse tema aqui. Mas olha aqui, matéria publicada lá na revista Fórum com o seguinte título: Carluxo assume que controlava Twitter de Jair Bolsonaro e renuncia à administração de redes sociais. Na verdade, essa matéria aqui, inclusive, é do Yuri Ferreira. Na verdade, ele não assumiu que ele criou, o que ele cuidava do Twitter do pai, não, tá? Olha o que ele diz aqui na publicação dele no Twitter de verdade, ó. Ele admite que criou as redes do pai. Ele criou as redes e administrava essas redes. Está aqui publicação feita ontem, 4 da tarde, pelo Carluxo. Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de Jair Bolsonaro, ou seja, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, todas as redes sociais foram criadas por ele. Ele assume isso aqui e, para mim, é uma tentativa, inclusive, de certo modo ali, meio desesperada de tentar proteger o pai. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a publicação que ele fez no Twitter dele real, que para mim é só uma tentativa de ele tentar blindar o pai para evitar, quem sabe, que o pai tenha mais complicações do que a gente já sabe que o pai vai ter. É um fato. De início, Jair Messias Bolsonaro terá sua inelegibilidade confirmada. Eu acredito que se não sair até o final de maio, de certeza, até o final do ano, no máximo sairá a inelegibilidade do Jair Messias Bolsonaro. E olha o que diz aqui a publicação do Carluxo, né? Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de Jair Bolsonaro, informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida voluntariado. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros, que trabalham de verdade, e isso não é exceção aqui. Pretendo entrar em novo ciclo de vida com foco pessoal. Difícil ficar sozinho, anos e ser tratado de modo que nenhum rato mereceria. Anos de muita satisfação pessoal e tenho certeza de muita valia para pessoas boas e também as mais ingratas e sonsas. Não sairei sem avisar. Até lá, tentarei me manter, como sempre, sozinho, mas com muita energia. Não acredito mais no que me trouxe até aqui, mas torço para que tudo dê certo para todos. Nada é impossível, apenas justo e olhando para frente, em uma nova fase da vida. Seguem os dias. E é aqui fala, né, o Janones, aproveitando aqui, que ele tinha foi chutado pelo próprio pai. Só que muita gente não está se atentando a uma outra situação que envolve o Carlos Bolsonaro. A gente precisa rememorar aqui que o Carlos Bolsonaro tem alguns problemas com a justiça, que por conta do cargo que ele ocupava ali, boa tarde, Luiz, boa tarde, Jacilene, que por conta do cargo que ele ocupava ali como filho do presidente da República, de certo modo, tinha uma certa leniência em algumas situações, onde ele poderia, por exemplo, ser processado, ser preso em alguns casos, e acabava sempre tendo uma postergação para que se evitasse, talvez, um clima político não tão bom em relação ao Carlos Bolsonaro. E aí saiu recentemente uma informação que pouca gente compartilhou e que, inclusive, vai estar no vídeo que eu vou publicar no meu canal mais tarde, no canal Historiador, esta informação publicada na coluna da Juliana Dalpiva. MP conclui laudo sobre movimentação financeira suspeita de Carlos Bolsonaro. O que eu acredito que está acontecendo? O Carlos Bolsonaro, percebendo que não terá mais o pai por ele, até porque a gente sabe que Jair Messias Bolsonaro tem de, neste momento, cuidar para que ele mesmo não acabe sendo preso, o que é que ele está tentando fazer? Tentando tirar um pouco o foco das situações que envolvem ele, para que, quem sabe, em algum momento, ele tentar ali ficar, né, na espreita, por baixo ali, digamos assim, da moita, para não ser tão severamente punido. Só que isso não depende da vontade do Carlos Bolsonaro. É isso que talvez ele não tenha entendido ainda. Isso não é a vontade dele, não é ele que determina isso, mas sim a justiça. E aí saiu aqui um resultado importante, que olha o que diz a matéria da Juliana Dalpiva, que tem feito um trabalho, inclusive, brilhante
na cobertura no podcast, né, do negócio da família do Jair Messias Bolsonaro, mostrando ali todos os bastidores das falcatruas que envolvem, de alguma maneira, o clã Bolsonaro ou pessoas no entorno do clã. MP conclui laudo sobre movimentação financeira suspeita de Carlos Bolsonaro. Segue a matéria. O Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio de Janeiro concluiu na terça-feira passada, dia 11 de abril, o laudo sobre movimentações financeiras suspeitas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. A análise foi pedida pela terceira Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada após os dados das quebras de sigilo de Carlos e dos demais investigados terem sido enviados pelas instituições financeiras. O laudo, mantido em sigilo, será decisivo para os próximos passos da investigação que apura peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete de Carlos. Procurada, a defesa do vereador não retornou até a publicação desta reportagem. A investigação iniciou após uma reportagem da revista Época, em junho de 2019, revelar que 7 parentes de Ana Cristina Vale, segunda mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro e madrastra do vereador, foram empregados no gabinete de Carlos, mas não compareciam ao trabalho. Eram, portanto, funcionários fantasmas. E detalhe em relação a essa situação que envolve aqui, por exemplo, essa história do gabinete, da Ana Cristina Vale também, a gente precisa lembrar que algumas dessas pessoas apontados ali como sendo funcionários do gabinete fantasma do Carlos Bolsonaro, moravam em Minas Gerais e nunca compareceram, nunca teriam comparecido na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Então não tem só essa questão que envolve o Jair Messias Bolsonaro ou que envolva, por exemplo, a Ana Cristina Vale ou o cargo que o Bolsonaro não tem mais. O grande ponto hoje, e isso inclusive tem até a ver com a ideia do Bolsonaro ser candidato ali à presidência, a senador da República e não à presidência, porque ele disse que o que aconteceu com ele, na verdade, só aconteceu porque ele virou presidente do Brasil. Se ele não tivesse virado presidente do Brasil, ele não teria a quantidade de processos que ele tem, ele não teria a quantidade de problemas que ele tem. Eu não tenho tanta certeza assim como o Jair Bolsonaro tem, não, tá? Eu não teria essa certeza toda que ele tem, não. Mas o grande ponto é que ele deve ter dado um toque para o Carluxo para que o Carluxo se desconecte um pouco das redes. É evidente que alguém deve ter rodeado ali o ouvido do próprio Bolsonaro. E o Carluxo, sabendo que teria de deixar as redes sociais por conta do risco de ele se complicar ainda mais, está puto da vida e abandonou o pai. Essa é a grande verdade. Outro ponto que a gente precisa trazer aqui para corroborar essa questão também que envolve o Carlos Bolsonaro é que, após os atos do dia 8 de janeiro, o Carlos Bolsonaro utilizou as redes sociais para poder fazer publicações defendendo ali o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ele usou as redes sociais do pai, mas não importa se era o Bolsonaro que utilizava ou se eram terceiros. Se ele teve a anuência, ele permitiu que o Carlos Bolsonaro fizesse o que quis nas redes sociais dele, a responsabilidade pode até ser compartilhada. Pode ficar entre um, entre o outro, mas ele não irá se eximir, o Bolsonaro se eximir dos problemas que envolvem ele, porque quem cuidava das redes sociais era o Carlos Bolsonaro. Na verdade, isso só confirma muitas teorias que a gente já tinha trazido aqui nas redes sociais, em artigos publicados em alguns lugares aí.